Convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela teve uma vida totalmente dedicada ao turismo. Na verdade, eu acho que ela cresceu dentro do turismo, né, porque ela trouxe isso de família. Ela não só dos antepassados, como também os contemporâneos delas, os pais, os filhos, todas as pessoas envolvidas com o nosso fundador da empresa onde ela trabalhou, seguiram o mesmo caminho, então, com certeza, uma pessoa que tem o turismo, tem adrenalina, que tem a vontade de viajar na veia. E ela, vocês já sabem quem é, meninas, aqui da mesa? Eu tô bastante ansiosa, muito feliz, porque é bem representativo para o turismo e acho que vai ser um programa muito bom. Ah, bom, então, Marina Figueiredo, seja muito bem-vinda ao nosso Unipod, este canal de conteúdo e capacitação de gestores de eventos, pautado pela coerência, pela credibilidade, pela experiência, transmitido de forma leve e descontraída. Muito bem-vinda aqui ao nosso Unipod, inaugurando o nosso Unipod Entrevistas com as entidades da Presidente da Bastoa. Que honra, obrigada pelo convite. Estou super feliz aqui, entusiasmada também da conversa que a gente vai ter com vocês. Uma delícia também estar dividindo aqui o espaço, né? Só mulheres. Acho que a gente vai poder Exatamente. conversar e tricotar bastante aqui sobre turismo. E você, achamos importante trazer o seu olhar, porque muitos, dos nossos associados e muitos gestores de viagens e gestores de destinos, principalmente, eles são mais convention bureau, eles não têm tão claro esse trabalho das operadoras de turismo. Então, começa contando para nós qual é o que que é a Brastoa e qual é esse objeto dos associados da Brastoa. Ah, mas antes acho que a Marina poderia contar um pouquinho da história dela, né, como ela chegou no turismo, Boa, né, boa, vamos Marina? lá. É verdade essa história que eu contei, que me contaram? Já nasci no turismo, acho que não tinha muito por onde fugir. A gente até tenta desviar um pouquinho do caminho, mas não adianta, né? Eu nasci na minha família vem com turismo já uma empresa de 45 anos, né? Uma operadora tradicional, a Pomptour aí muito focada em vender Brasil, em turismo rodoviário, turismo de grupos. E aí eu já nasci dentro desse ambiente. Então, desde criança já convivi ali, acompanhava saídas de grupo, Criança. criança, conversa de almoço de família em casa era para falar de viagem, né? Porque meu avô começou a empresa, meus pais, minha mãe, meus tios, todos trabalhando na empresa. E profissionalmente eu costumo falar, né? Porque é isso, no turismo eu tô desde que eu nasci, mas profissionalmente já há 25 anos, então comecei trabalhando ali na operadora, tive a oportunidade de passar praticamente por todas as áreas dentro de uma operadora, mas fiquei muito dedicada principalmente ali à área de produtos e de parcerias. E na Brastoa, atuando aí na Brastoa desde 2019, onde eu fui vice-presidente do Conselho de Administração, junto com o Roberto, na época ele me convidou para fazer parte ali da gestão dele, e desde o ano passado como presidente executiva da entidade. Ah, que ótimo. Então vamos falar um pouquinho agora da Brastoa? Vamos lá, contar um pouquinho. A Abraço é uma entidade de 35 anos já de atuação no mercado. É a associação que reúne e representa as operadoras de turismo de lazer do Brasil. A gente tem hoje 56 operadores que são associados. Na verdade, a Abraço tem 89 associados, que a gente também tem os nossos parceiros de negócios e parceiros institucionais. Mas falando exclusivamente dos operadores, que é o nosso negócio principal, a gente tem hoje 56 operadoras. Então, as mais importantes e mais representativas operadoras do turismo de lazer no Brasil são nossos associados e representam aí grande parte de toda a movimentação que a gente tem dentro do turismo de lazer. Eu acho que é um tema muito interessante, assim, que a gente converse o papel da operadora de turismo, né, e as diferenças, entre agências. Então esclarece um pouco para o nosso pessoal, qual é o papel de uma operadora e por que aonde que ela se relaciona com o destino? Perfeito. O operador, na verdade, é aquele que está ali desenvolvendo e criando os roteiros e muitas vezes até desenvolvendo e criando destinos turísticos, né? A gente, se puxar aí na história e for olhar, muitos dos destinos eles começaram a aparecer, tá aí, Brenda, para confirmar, porque teve um operador que teve lá
desenvolvendo, olhando para aquele destino, ajudando a estruturar. Eu costumo brincar que se a gente sair do ambiente de turismo, até para entender quem não está muito dentro, o operador seria, se a gente pensar numa montagem de carro, o operador seria a montadora de veículo e as agências seriam as concessionárias. Então, você precisa lá do Ótimo. operador para desenvolver com seus especialistas, seus engenheiros, seus designers para criar. E o operador faz esse papel meio que de engenheiro, de designer ali Com de certeza. um destino, né? Criando, desenvolvendo todos esses roteiros, as experiências, formatando isso em viagens, em pacotes, em roteiros, em experiências turísticas, e aí levando para a prateleira do mercado, para as agências consumirem. Então, ele tem esse papel importante de distribuição, mas muito antes disso, inclusive, de fomentar e desenvolver os destinos. E aí eu vou pegar essa mesma analogia e eu acho que é importante a gente destacar que tem destino que se contenta em ser um carro popular e econômico, e tem destino que quer ser o melhor carro da categoria, o melhor carro do mundo e faz por onde, né. Então qual é esta essa mágica, esse movimento, né, que o Tony fala muito em movimento, qual é o movimento que o destino pode fazer de não querer ser um carro econômico e ser o carro mais vendido da categoria? O que que ele pode contribuir para as operadoras transformarem essa engenharia? De receita mágica, né? É difícil a gente falar, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um universo de destinos que são muito diferentes, muito singulares, com características próprias. Então, é claro que depois em cada um a gente vai ter aqueles ingredientes extras, aqueles segredos que a gente precisa adaptar. Mas de maneira geral, se a gente for falar, óbvio que tem um passo antes da gente olhar muito para a estrutura do destino. Então, quando a gente está falando de um destino, ele precisa estar muito bem estruturado, e aí a gente vai olhar desde de logística para você chegar, de conectividade, que obviamente a aérea é muito importante no Brasil, quando a gente fala da dimensão do Brasil, mas pode ser também um destino que vai trabalhar com turismo rodoviário, eu venho Uhum. disso, né? Então, a gente precisa ter conectividade, esse destino precisa estar conectado com o mercado, tem que ter ali estrutura de hospedagem, uma oferta variada de hospedagem, né, de hotéis, de categorias diferentes, de propostas diferentes. Tem que ter um receptivo local estruturado. Hoje posso falar que um dos maiores gargalos que a gente percebe de grande parte dos destinos é a falta de um receptivo local para operacionalizar a partir do momento que o cliente chega lá, né, que o passageiro, o viajante chega para usufruir ali das experiências. Então, a gente tem esses elementos básicos de infraestrutura, mas para além disso, eu acho que é um destino que tem que estar conectado com o que está acontecendo, com tendências. Tem que entender para onde que está indo o turismo, para onde está indo o viajante. A gente está num momento, acho que, de grande transformação do turismo, e mais do que isso, tenho falado que é transformação constante, né? A gente não para de se transformar, então ele tem que estar atento a todas as tendências para ofertar para o viajante aquilo que ele espera, né? O que ele deseja, o que ele espera, e tá também conectado com o mercado, para chegar no mercado uma oferta que possa ser bem estruturada e tá aí para prateleira. Marina, como aqui da mesa, né? Eu sou de um destino turístico que é muito voltado para lazer, né? Mais de 90% do fluxo de Porto de Galinhas vem de lazer, e eu sou executiva do Comércio Beirô de lá. Eu queria ouvir de você alguns números para dividir com os demais destinos, com o mercado. Quais são os números hoje das operadoras no Brasil? Assim, números de passageiros, você pode dar uns números para a gente? Posso sim. Vou compartilhar aqui os nossos dados mais que estão aí disponíveis hoje, contar para vocês que neste momento exatamente a gente está trabalhando no Anuário Brastoa, que mais aí algumas semanas aí, entre final de abril e início de maio, a gente deve estar soltando os nossos dados mais novos. Mas o que a gente tem hoje são os dados do Anuário 2024, que inclusive fica disponível para consulta no site da Brastoa. E o histórico todo, a gente tem esse anuário já, esse ano vai Maravilhoso, completar, né? né? Muito bem feito, parabéns. Assim, é um trabalho Espetacular. Quem não baixou, baixa agora. É uma bíblia ali do turismo. Tem 15 anos que a gente produz esse material. Então, em 2023, por exemplo, os nossos operadores faturaram mais de 19 bilhões, e grande parte disso foi para o turismo nacional, né? O nacional foi o grande protagonista do turismo em 2023. E em embarques, a gente teve mais de 18,1 milhões de embarques realizados por esses operadores em 2023. E considerando que 2023 ainda era um ano de recuperação, né? Que a gente estava no processo, então esses números, provavelmente esses que vocês vão lançar agora em abril,
são muito mais consistentes, porque a gente percebeu de uma maneira geral no Brasil um crescimento bem significativo de 2023 para 2024, né, que aí A expectativa tá alta, mas 23 a gente já bateu todos os recordes. nossa, que Os números maravilhoso. ali de 2023, tanto embarque nacional quanto embarque internacional, foi o maior de toda a série histórica, que eu falei de 14 anos até então de registro de Batendo até anuário, pré-pandemia. até Sim. pré-pandemia. Faturamento também a gente bateu os 2 recordes, tanto faturamento das viagens internacionais, quanto faturamento de nacional. Faturamento de nacional, a gente cresceu 122% em relação Muito, ao ano anterior. muito. Não, Uma é absurdo, loucura, gente, é. não. E a gente que estava no meio da roda estava vendo, né, essa movimentação, uma deu assim, a pandemia realmente exponenciou essa desejo por visitar. Eu acho que é a questão da finitude, né. A gente tomou aquela consciência de que nossa vida é assim, vamos Viajar é preciso. aproveitar. Como fortaleceu as operadoras também, né? Eu, Sim. eu, eu vejo esse movimento, se escutava muito no mercado essa questão das agências de viagem, do questionamento em relação ao papel da agência de viagem, do papel da operadora e como ela se fortaleceu na pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Marina. Fortaleceu. Na verdade, a gente já ouviu essas histórias em outras situações, né? Eu lembro que assim que começou aquele movimento de internet, de venda online, já veio primeiro, acho que o momento ali, não sei se as operadoras vai existindo operador, será que a gente vai ter agente de viagem agora que tem internet? Que nada, a gente se fortaleceu ainda mais. E a gente utiliza essas ferramentas e esses momentos aí de desafios ou de novos entrantes que vêm, inclusive, para a gente se renovar e fortalecer. E a pandemia foi a mesma coisa. Acho que ali no momento da pandemia foi um momento onde fortaleceu muito o papel do operador e do agente de viagem, porque foi quando o viajante entendeu que ele precisa de um De ajuda. suporte humano por trás. Ele Totalmente. precisava de ajuda. Precisava, ele estava ali perdido no destino, precisava remarcar a sua viagem, ou até estava em viagem, precisava retornar e ter alguém para ligar, para atender ele nesse momento, conversar, buscar as alternativas, buscar o caminho, trazer ele de volta, ou cuidar da viagem dele para ser remarcada quando pudesse, dar as informações, trazer segurança. É um profissional, é um especialista que ele precisa naquele momento, E eu né? acho que até depois esse momento foi importante, mas depois, na retomada, né, eu me lembro que tinha muita gente insegura de saber se podia ir para o destino, se não podia, quais eram as normas sanitárias, né, a questão da segurança. Então, eu acho que eu também concordo que a pandemia foi fundamental para compreender, né, o papel e a importância de você ter um agente especializado por trás da sua viagem, para que você, principalmente em família, né, quando você não está sozinho, em que você tem outras pessoas envolvidas e que a sua responsabilidade como, né, o gestor ali da viagem, até aqueles turistas mais frequentes que se acham, né, meio agentes de viagem, que estão acostumados a fazer tudo sozinho, reconheceram que eles precisavam de uma orientação séria, né, e respaldada por um especialista, né? Com certeza. Eu vejo muita importância nas operadoras, principalmente para os destinos mais jovens. Sim. Para quem não tem um fluxo natural, como a operadora, ela pode fazer um destino que é o caso de Porto de Galinhas, né? E o como que as operadoras investem em estruturar essa oferta, em entender os produtos, e acredito que vai ser através das operadoras, no caso as internacionais também, que o país vai conseguir se vender. Então, se a gente quer implementar a venda, e a gente está falando aqui com vários destinos, né? Quelinha tem associados na Unidestinos, nós temos associados na Unidestinos de vários destinos pequenos e grandes, e com certeza vai ser através desse play da pessoa de produtos, como você, que a gente vai conseguir construir esse volume no turismo de lazer. Eu queria ouvir falar sobre inovação e tecnologia, assim, eu sei que as operadoras vêm investindo bastante e acho que isso é um dos pontos que fortaleceu a presença delas no mercado. Sim, acho que são dois pilares hoje que não dá para a gente fazer praticamente negócio nenhum se a gente não estiver olhando para inovação e tecnologia, que senão ela atropela a gente, né? Acho que não tem escolha, assim. E a gente tem trabalhado, a Brastor já há muito tempo tem olhado para esse pilar que a gente tem, acho que é fundamental. A gente já teve lá no passado uma série de ações, de projetos da Brastor. Eu lembro que a gente teve ali alguns anos atrás, tinha inovação, café com inovação, tinha aceleração de startup, desafios com as startups. E a gente retomou mais forte isso, tinha ficado ali um período, não digo parado, mas a gente entendeu a necessidade de acelerar isso, e aí acho que a pandemia de novo, né? Ajudou. Puxou todo mundo,
para fazer com que esse processo fosse ainda mais rápido. Então, a Abrastoa tem olhado, tentado atuar muito forte, muito presente em contribuir e apoiar os nossos operadores também para esse processo. A maioria deles, obviamente, hoje já estão ali online, já estão também trabalhando com as suas ferramentas, trazendo soluções tecnológicas para o processo, tanto o processo interno quanto ali na experiência, no contato com agente de viagem ou com viajante. E a gente vem buscando, a gente tem até esse ano, a gente faz um levantamento, que é o segundo capítulo do nosso anuário, onde a gente vai fazer uma pesquisa exatamente para medir o processo de transformação digital e de inovação dos nossos operadores, entender em que estágio que estão e onde são os pontos onde já estão super evoluídos, pontos onde a gente precisa olhar com mais atenção, mas certamente eles já estão nesse processo individualmente nos seus negócios. Muito forte, né? E a gente tenta vir como entidade, assim como vocês, quando representam um coletivo, de que forma que a gente também traz isso para o movimento coletivo, né? Eu acho esse ponto muito importante e é importante também que os destinos acompanhem, né? Porque alguém vai ter que alimentar. E é uma grande preocupação que eu tenho, né? Então, o primeiro, ter este relacionamento com as operadoras, né? Saber o seu papel e manter esse relacionamento com as operadoras. E com certeza não é o papel da operadora levantar essa informação, né? O destino, para que ele se torne mais competitivo, ele precisa trazer essa informação o mais estruturada possível para que o operador não deixe de focar naquilo que ele é o especialista de comercialização para trabalhar a estruturação, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba vendo que o operador tem que ir lá na oferta, capacitar a oferta para estruturar um produto que seja adequado às suas necessidades, quando na verdade isso aí é um papel do destino, né? E das empresas do destino de trazer esse portfólio, né? Dizer, eu tenho isso. E muitas vezes o operador fica encarregado disso, não é verdade? Fica. É um processo que na prática acaba acontecendo dessa forma. É isso, talvez o destino teria que estar lá buscando como que eu estou conectada e atendendo as ofertas de mercado, mas também a gente entende que existe uma dificuldade muito grande dos destinos de talvez ter acesso a isso, entender melhor como que funciona o mercado, para onde que está indo, ter acesso a todas essas informações. Então, o operador, por muitas vezes, é a pessoa, né? A Brenda contou Que ali. carrega pela mão. Esse Porto de Galinhas, assim como a gente tem outros destinos que são super consolidados, são destinos referências hoje e almejados, né? Como espelho ali para muitos destinos. Mas que é isso, que tiveram lá. Acho que esse trabalho conjunto e colaborativo, né? Eu acho que não é nem sozinho o destino e nem o operador ir lá, mas pensar nesse trabalho conjunto, colaborativo dos dois. Então, como que o operador contribui para esse processo, está ali junto com o destino. E a Abrastoa tem, de alguma forma, buscado também fazer um pouco desse papel, porque hoje o operador já não tem tanta disponibilidade de tempo como tinha lá no passado, quando montou ali junto com o Porto de Galinhas, estruturou toda a oferta, organizou a oferta, desenvolveu as experiências, vamos lançar junto, vamos fazer campanha, promover de forma conjunta. O operador hoje já está num ciclo que ele muitas vezes não tem tempo para fazer do jeito que foi feito lá no passado, até porque ele tem um mundo né, de ofertas já à disposição. Então, a Abrastoa tem, na medida do possível, tentado, com muita humildade também, ocupar um pouco desse espaço. Então, conectar e, através dos nossos estudos, né, o anuário, a gente tem o Olhar Abrastoa, que é um outro estudo que já tem 3 anos que a gente faz, onde a gente traz ali os principais destaques, oportunidades, tendências, para provocar insights mesmo no destinos para aquilo que está sendo mais buscado. Então, a gente tem tentado compartilhar essas informações com os destinos, ser uma ponte e uma conexão do destino com o operador, então traduzir para ele olhar de mercado. A gente tem academia que a gente ajuda, por exemplo, a capacitação dos destinos para que possam ofertar experiências incríveis e adequadas a mercado. Esse programa é maravilhoso, eu me lembro, eu até participei de algumas sessões, eu acho que é isso, né, de os destinos estarem atentos, assim, olhar a Abrastoa como essa entidade que proporciona esse apoio, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse relacionamento mais
azeitado dos gestores e que eles enxerguem. Aliás, essa é a proposta de você estar É. aqui, né? Que a gente quer que todo mundo conheça um pouquinho aí do papel da Brastoa. Sabe o que eu queria perguntar agora? É sobre o prêmio de sustentabilidade. Esse é lindo. Queria que você falasse sobre a importância dele, talvez trazer alguns cases aqui de alguns destinos, acho que seria bem legal. Ai, ótimo. Eu adoro poder Ele é falar do lindo. prêmio. É lindo. E é um momento bacana também, porque a gente acabou de abrir as inscrições. Acho que tem aí 10 dias, Ó, mais dá ou tempo, menos. gente. Vai até 18 de junho, tem 18 de bastante junho. tempo. O Prêmio Brastor de Sustentabilidade é uma iniciativa que começou lá em 2012. Ele já vai para 13 anos, 13 edições do prêmio. Foi o primeiro prêmio do mundo todo a ter o reconhecimento da Organização Mundial do Turismo. Então, foi a primeira premiação de turismo Inovador. sustentável que aconteceu no mundo todo. E ao longo desses 13 anos acontece aí de forma contínua, constante, né? São 13 edições. A gente tem aí um repertório aí de mais de 1.000 iniciativas que se inscreveram, mais de 100 iniciativas que já foram premiadas. A gente tem categoria que olha muito para gestão e governança. Então, quando a gente fala de destinos, né, direcionando aqui diretamente aos destinos, a gente tem uma categoria específica para que conventions, secretarias e outros que trabalham na gestão ali de um destino possam cadastrar suas boas práticas. E a gente tem uma categoria que olha muito para as experiências e os produtos sustentáveis. Então, aquelas experiências que eventualmente possam ser ali oferecidas para o viajante. A gente tem uma iniciativa incrível que é da Biofábrica de Corais. Ai, lindo. Né? Eu paguei para ela. O merchan, merchan. né? Tô brincando. Mas são iniciativas que ofereçam uma experiência ali com foco no turismo sustentável, no turismo regenerativo. E esse ano a gente lança uma categoria nova que é de comunidades locais. Lindo. A gente tem várias comunidades que foram premiadas ao longo aí dos 12 edições que já rodou do prêmio, mas a gente quis trazer uma categoria específica para a gente poder puxar e atrair mais as comunidades locais, que cada vez mais é uma experiência buscada, né? Uma experiência autêntica que o viajante tem buscado, que está aí dentro das Imersão, tendências né? de imersão. Então a gente tem essas 3 categorias que acontecem. O prêmio abriu as inscrições agora, vai até 18 de junho, super facinho para se candidatar. A gente tem um formulário super simples ali para preencher. E aí roda 2 fases. Esse ano, o anúncio dos vencedores, a nossa cerimônia de premiação vai acontecer lá em Belém, pós-COP30. Olha, que Legal. delícia. A gente tem conectado aí o prêmio também com emergências, né, com as preocupações mais atuais, e aí a ideia de levar para que o prêmio aconteça pós-COP30 já olhando para uma grande oportunidade que a gente tem no Brasil esse ano e também um grande desafio, né, como que a gente gera esse legado de COP30. Então a ideia é que o prêmio possa estar lá, levar essas informações, captar o que acabou de acontecer na COP30 de alguma forma e compartilhar com o trade, com os destinos principais discussões, mostrar essa vitrine do que a gente já tem de incrível no Brasil acontecendo de práticas responsáveis, de experiências responsáveis, que a gente possa mostrar cada vez mais isso. E a gente fale mais do que óbvio que o prêmio tem esse papel de um reconhecimento, né, de quem é premiado, mas para além do reconhecimento, a gente olha muito para o prêmio como um compartilhamento de boas práticas. Ele Uma possa inspiração, inspirar, né? Inspiração. Melhoria inspirar e contínua, multiplicar, né? É muito bacana. E eu vejo isso, assim, como que a gente se inspira com esses cases e como essa responsabilidade que vocês têm de trazer e criar novos produtos e produtos sustentáveis aqui no Brasil. Eu acho isso maravilhoso. É mudar e transformar a realidade. Eu estava essa semana num evento e aí encontrei com uma pessoa que é do Sebrae, ali do Maranhão, que tiveram uma iniciativa que foi vencedora na edição passada, que é o Bar da Hora. E ela encontrou e falou assim, eu queria contar para vocês sobre o prêmio, que vocês simplesmente transformaram a localidade, transformaram a vida daquelas pessoas dessa comunidade. Existe um antes-prêmio e pós-prêmio. Se vocês soubessem o tanto de coisa que está acontecendo, porque eles ganharam um prêmio, conseguiram voltar para lá com um troféu, o que está abrindo de oportunidades, de transformação, de reconhecimento, é incrível, assim. Então, a gente percebe esse processo de transformação. E o turismo tem esse poder, né, de transformar
a realidade, transformar os territórios, transformar as pessoas, as comunidades que ali vivem. Eu acho que esse é o olhar que nós, consultores, ou que qualquer pessoa que chegue de fora, mesmo uma operadora, às vezes a gente chega num destino e a gente descobre, assim, alguns diamantes brutos, né? E vê que aquela comunidade não está entendendo o poder, né, de atração de pessoas por conta daquilo que está banalizado ali, Sim. que eles já é tão automático, já é tão dia a dia, né? Mas principalmente quando são produtos novos, são produtos conectados com tendências, né? São produtos conectados com aquilo que os consumidores estão querendo, e a gente chega com esse olhar técnico, assim, gente, como é que o mundo precisa conhecer? E aí eu acho que o prêmio traz esse selo, esse aval e muda a autoestima, né, de quem está fazendo e trabalhando com aquilo. Eu disse, nossa, mas será que vale tanto isso que eu estou fazendo? Eu acho muito importante e que bom que você abriu essa categoria, porque justamente eu acho que quem mais não tem noção, né, do valor do diamante que tem na mão, são essas comunidades que estão mais afastadas, né. E aí, você falou muito do perfil do viajante, falou de tendências, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso de consumidor, né, o que dica fica aí para os destinos sobre essas tendências, sobre essa mudança de comportamento de consumidor que vocês têm percebido, que você possa nos dar de dica aí de adequação de produtos? Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir até acessar aqui. Mas a gente, como eu falei, a gente tem o Olhar Brastoa, que é um material que a gente tem produzido aí nos últimos 3 anos. E o que a gente tem procurado fazer, principalmente com esse material, é traduzir um pouco de tanta. A gente é consumido, principalmente final de ano, início de ano, com aquele monte de pesquisa de tendências globais sobre turismo. E aí, muitas vezes, o destino para e olha para aquilo e fala, mas o que faz sentido para mim? que Será que faço? Para onde é que eu vou? Pra onde eu vou? E será que isso faz sentido, né, pra gente? Porque é isso, o Brasil, eu brinco que o Brasil brasileiro é diferente de tudo. Então a gente precisa tentar traduzir o que de fato, daquilo que aparece globalmente, faz sentido para o Brasil, faz sentido para o brasileiro, e está já acontecendo, então também separar aquilo que já está acontecendo, que já vira oportunidade real de negócio, e aquilo que a gente olha, que a gente tem chamado de oportunidades emergentes, né, com esse olhar mais de oportunidade, ou seja, eu preciso olhar para cá, se eu começar a trabalhar aqui, isso lá na frente vai ser muito buscado pelo consumidor, então eu preciso hoje trabalhar para amanhã colher isso. Então a gente tem isso, esse material agora que saiu, a gente tem 10 destaques que a gente trouxe aí do que está sendo mais buscado. Deixa eu ver até se eu acho que a listinha para a gente compartilhar. A gente tem, além dos destaques, esses 6 emergentes e alguns fatores que devem influenciar aí as escolhas dos consumidores no próximo ano. Ó, já achei aqui Achou? Achei aqui o olhar, eu vou fazer cola porque Tá, não, mas é isso aí, mais. gente, é muita Se coisa. você não achasse, eu ia mostrar, porque a gente Não, adora. e já fica a dica para o pessoal. Esse material está Está disponível no disponível site, também no né? nosso site, está disponível ali para baixar e consumir. Então, aí entre os que a gente tem chamado aí de destaques, que é aquilo que de fato já tá sendo buscado aí na prateleira. Então, aí aqui não está nem por ordem de mais ou menos, Sim. mas a gente tem principalmente a personalização das experiências. Então, Sim. cada vez mais esse viajante quer uma experiência que seja personalizada, que seja para ele, né, que atenda ali as expectativas, aquilo que ele gosta. Então, os destinos têm que estar muito preparados para ter essa possibilidade de trazer aquilo que faz sentido para cada um, de ter flexibilidade para personalizar algumas das experiências. A gente tem a questão das experiências imersivas. Sim. Né? A gente está falando disso agora, então cada vez mais o viajante ele quer de fato ter uma experiência imersiva, ele não quer só mais passar de forma superficial num destino, ver de longe, né? Aquele turista que só queria bater Contemplar. foto por carimbo e passaporte, não É. quer mais, ele quer hoje viajar e quer ficar ali dias naquele destino consumindo, experimentar aí gastronomia local, Se contato integrando com o povo. com essa comunidade, tendo uma vivência mesmo de Exatamente, morador. exatamente. E a gente tem o foco aqui em gastronomia e enoturismo, que cada Uhum. vez cresce mais. Então, a gastronomia hoje faz parte da experiência turística, né? Acho que não tem mais como a gente fazer uma viagem que também não seja uma viagem aí pelos sabores, pela história daquela gastronomia local. O turismo de luxo também tem crescido muito.
E aí é importante a gente separar o luxo não necessariamente é o turismo caro. Caro. Quando a gente fala de luxo, a gente está falando muito aqui de exclusividade, de algo diferenciado, de algo para você. Está muito mais conectado a essa personalização e exclusividade do que no valor, né? A gente Sim. pode ter, inclusive, experiências que nem têm um custo-preço e que possam ser de alto luxo, né? Mas Você vê, talvez, um pôr do sol incrível num lugar especial, pode ser uma experiência de alto luxo, não necessariamente vai custar caro. A questão dos eventos esportivos, a gente percebe que o turista tem se conectado muito com todos esses eventos. Então, seja desde uma questão de uma maratona, onde ele possa participar, ou seja, ele vinha assistir uma Fórmula 1, ou vinha assistir algum outro evento, né, um grande jogo de futebol. Então, ele hoje tem conectado essa experiência com o turismo. Então, já que eu vou lá participar da maratona, vou ficar mais 2 dias depois na cidade, curtir, vou, né, participar. e Vanessa aí super. eu sou a que defende a bandeira dos esportivos, até porque eu acho que a gente tem uma relação de gratidão com o setor de eventos, com os eventos esportivos, porque foram eles que viabilizaram a retomada praticamente. As marcas não queriam se conectar com outras pautas de eventos, mas com a saúde todo mundo queria. Então, quem, na verdade, puxou o carro da retomada dos eventos, né, no Brasil, num primeiro momento, eram os eventos esportivos, porque as pessoas podiam estar longe uma das outras, eram ao ar livre, né? E as marcas não viam problema de se conectar com a saúde, elas queriam estar conectadas com a pauta da saúde, né? Então, só fechando parênteses, porque eu sempre puxo né, minha brasa aqui por mais. Não, tá certo isso Mas aí. foi ela que levantou a bola, eu nem Aqui no fiz lazer nada. também, ó. Pois é. Lembrar que aqui é o olhar do lazer, né? A gente tem aqui a questão que você falou aí da saúde, o turismo de bem-estar também é um que apareceu aqui como esses grandes destaques. Então, as pessoas que querem viajar para buscar esse bem-estar, essa conectividade, a espiritualidade, tudo isso. A gente tem turismo para descanso, o turismo conectado à natureza e à aventura, que também na pandemia a gente viu isso Uhum. crescer, né, com grandes, né, o grande potencial, assim, cresceu muito e segue ainda essa necessidade das pessoas se conectarem com a natureza. A gente tem aí a busca por viver os fenômenos naturais, né? Então, seja ali para contemplar uma aurora boreal, seja para contemplar ali um céu estrelado, Sim, turismo astronômico, um né? De eclipse, você alguma tá. coisa. Então, essa busca aí pelos fenômenos naturais. E o turismo sustentável, responsável e regenerativo também já apareceu aqui como grandes destaques. Assim, esses são para onde os destinos precisam olhar. E aí vou passar aqui rapidamente, mas lista aí de potenciais que vem crescendo mais. A gente tem o turismo que vai para acompanhar os grandes festivais musicais e shows, crescendo muito. Turismo ligado a séries e filmes, então poder ir naquele No cenário onde cenário. apareceu num filme, em determinada série, conhecer aquela cultura que eu assisti numa série. O turismo noturno, o turismo ancestral e de raízes. Cada vez mais as pessoas querendo buscar e se conectar com as suas raízes, conhecer mais das origens. Turismo de base comunitária e o turismo aí alinhado com algum curso de aprendizado. Sim, que só pode praticar naquele lugar, Só né? pode naquele Só lugar. vamos aprender samba no Rio de Janeiro. Exatamente. Vamos aprender lá nos CTGs, né, do Rio Grande do Sul. Mas eu acho, é isso mesmo, né, Marina? A gente vê como boa parte dessas tendências, né, elas não necessariamente elas foram frutos da pandemia, elas já estavam ali, mas elas foram exponencializadas pela Exatamente. pandemia, né? O quanto, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo essa relação, como a pandemia mudou e trouxe até a própria transformação digital, né? Então, assim, foi um Acelerou, negócio né? meio a forceps, assim, quem se transformou, quem se não se transformou, ou vai ficar no anonimato total, ou vai ter que se transformar, né? Ela foi um processo, como eu digo, a forceps, né? Foi. Não, Acelerou a gente absurdamente. conscientizava, não acontecia nada, chegou, acabou. Deadline chegou. Então, que bacana, né? Ver essas tendências e que são tendências maravilhosas, que reconectam o ser humano com a natureza, com o bem-estar, com os esportes. Eu acho que é um turismo muito mais saudável, né? Que a gente viu depois da pandemia, do que as opções que a gente tinha, que eram mais contemplativas, né? Menos Sim. interativas.
E eu acho que isso eu acho que a gente deve, né, sempre tem um lado bom numa história ruim. Eu acho que Sim. a parte boa da pandemia foi essa transformação e a oportunização de vários destinos que antes não tinham uma oferta qualificada para competir, porque eram só os grandes centros, e de repente eles se veem ali no centro da tendência, né, como um turismo de base comunitária, que você não precisa de né, uma super estrutura ou um turismo astronômico que você tem que fazer num lugar que seja o mais isolado possível. Então, trouxe para o cenário do turismo, do consumo do turismo, destinos que antes achavam que o que eles tinham não era precioso, né? Então, novamente aí o turismo que nós tanto amamos, sendo tão democrático e inclusivo, mostrando o potencial de destinos que antes não eram valorizados. Você acha que cidade que eventualmente não pode escolher um ou mais de um desses grandes É, destaques e buscas de experiência e ter isso para oferecer, né? exatamente. Mas E, você quer e conversar? Marina, assim, você falou bastante de desafios, né? A gente queria ouvir um pouco de você também, de desafios e as perspectivas futuras. Quais são os seus maiores desafios e oportunidades para o setor de operadoras nos próximos anos? Ai, Essa é para pergunta acabar, assim, é um É. fechamento. Só dar uma opinião, assim, eu fico vendo o negócio da operadora, eu de perto, assim, com os amigos operadores, e eu vejo que ele é um negócio complicado, do ponto de vista complexo. Eu ouvi uma fala da Luísa, do Magazine Luiza, dizendo que fluxo de caixa pode acabar com a empresa em 15 dias, né? E a operadora, ela faz todo esse fluxo da atividade do turismo. E aí, só complementando a pergunta da Keila, assim, queria falar desses desafios e queria ouvir a Brastoa, o posicionamento da Brastoa em relação a essa viabilidade do negócio que é ser operadora de turismo no Brasil. acho que viável tá aí, mas para provar, a gente tem operadores aí com 40, 50, 60, 70 anos de atuação, ao mesmo tempo que a gente tem operadores aí de 10 anos, por exemplo, que estão no mercado. Então, eu acho que isso prova que, apesar dos grandes desafios e da complexidade, obviamente, de você estar nesse papel de operador, eu acho que o turismo por si só ele é complexo, né? Acho que grande parte dos desafios, inclusive, eles são desafios externos do quais a gente não tem nem controle nem gerência sobre, né? A gente também tem um outro estudo que a gente soltou no final do ano, que é exatamente dos desafios e oportunidades. E os maiores desafios citados, por exemplo, estavam lá, questão de câmbio, questão econômica, guerras e conflitos que impactaram enormemente o turismo desses últimos anos, crise climática, a gente está vendo aí o quanto que isso impacta. Então, a gente tem essa série de desafios que são externos, e aí eu acho que a grande reflexão e provocação é como que a gente se adapta e se molda, né, diante desses cenários de desafios que muitas vezes é esse, não está sobre a nossa gestão e o nosso controle. E aí eu acho que a resiliência do setor de turismo e dos operadores, aqui falando muito mais aqui da minha cadeira, né, dos operadores, foi colocada à prova numa pandemia, né? A gente conseguiu, quando se fala de fluxo de caixa, a gente chegou no momento onde o pessoal fala assim, zerou, não está vendendo nada. Eu falei, não é pior do que zerar, não está vendendo, está sendo negativo, porque tinha os reembolsos para Sim, fazer. sim. Então, além de não estar entrando dinheiro, você ainda tinha que estar reembolsando, devolvendo para aquele que não ia viajar. E os operadores conseguiram sair de tudo isso com grandeza. Tá aí os números de 23 que a gente falou ali no começo da conversa, batendo todos os recordes, estão aí saudáveis, estão aí entregando suas viagens, né? Ano passado entregaram aí mais de 11,8 milhões de embarques. Durante a pandemia conseguiram entregar tudo ali para todo mundo, os nossos operadores. Então, eu acho que quando a gente pensa na operadora, eu acho que é isso, essa gestão dessa crise externa, né? Os operadores têm que trabalhar muito com esse olhar mesmo da gestão dos negócios, e a gente tem hoje, de novo, assim, empresas super saudáveis, super comprometidas com boas práticas, com ética, tem essa consciência do papel dele, de tanto estar comprometido em entregar e contribuir para o destino, para os fornecedores, mas também para a outra ponta da cadeia, para os agentes de viagem, para o viajante, né? Porque o consumidor, eu brinco, é isso, é aquela pecinha ali no meio, ele está ali conectando todo mundo, é o transporte, é o hotel, é o destino, é o receptivo local, é o guia, é o restaurante, é o atrativo, mas também está ali tendo que se comprometer e fazer as suas entregas para o agente de viagem
para o viajante. Então, eu acho que ele tem muito essa consciência, tem trabalhado muito bem. A gente, de novo, assim, falamos sobre isso também, a gente vê que nesses momentos é onde a gente se fortalece, né? Às vezes é nessas crises, na dor ali, que a gente cresce um pouco mais e se fortalece. Eu acho que os operadores têm feito isso aí ao longo dos tempos, já tiveram outros momentos de dificuldade, onde a gente mostra, de fato, esse fortalecimento e essa maturidade dos operadores, e muito separar, né, o bom do mau empresário, o bom do mau gestor, daquela empresa que está atuando de forma ética e correta, daquela que não está. E a gente tem, graças a Deus, hoje 56 operadores que têm feito aí uma boa gestão dos seus negócios e têm ajudado no desenvolvimento dos destinos, no crescimento do turismo. E oportunidades são Bom, são enormes, é. na mesma proporção dos desafios. E a gente Tá. sente isso, sente a responsabilidade que as operadoras têm em fazer o turismo acontecer, em fazer a atividade acontecer, em crescer os destinos turísticos do Brasil. E por isso a gente é muito grato, tanto pela Brastoa quanto aos seus associados. Obrigada, gente. Gente, está sendo uma delícia esse bate-papo, mas para a gente finalizar, Marina, como os destinos associados à Uni podem se preparar para melhor atender essas necessidades? Acho que tá muito atento e muito conectado a tudo, né? Ao mercado, aos operadores. Eu acho que manter essa ponte, essa conexão de forma constante e regular. Tem que ser aquele tipo de relação que ela é Relacionamento. alimentada no dia a dia, Relacionamento, né? relacionamento, é no dia a dia, tem que estar ali junto, construindo de forma conjunta. Então, acho que principalmente essa proximidade, no caso aí dos teus associados, né, os associados da Uni, que são os destinos, é como que eles podem estar próximos e juntos, e aí a gente tem uma série de possibilidades para isso. A gente tem, inclusive, destinos que são associados à Brastoa na categoria Porto de de Galinhas é um parceiros. deles, né? Ainda não, não, ainda mas não. aproveito aqui a Ó, convocatória. é o tema de casa dela ali, ó. Mas a gente tem destinos associados como parceiros. Obviamente, a gente não está ali a Brastol como entidade para representar e defender os destinos. Esse papel é para os operadores, aí estão vocês fazendo muito bem esse Sim. papel institucional, mas Mas tem um principalmente lá para relacionamento. se conectar para relacionamento, né? A gente tem uma série de ações que a gente faz, o que eles podem consumir, de estar próximo dos destinos, entender o que o mercado quer, conseguir receber a tradução, né, do que o mercado está precisando a cada momento, que é isso. As coisas vão mudando, o câmbio subiu, a realidade muda, as oportunidades são outras, os desafios são outros. A crise climática está apertando, a gente tem que repensar de que forma que a gente vai entregar turismo. Então, eu acho que tá próximo, até para que junto também a gente possa fazer essa construção. Ela tem que ser conjunta e tem que ser colaborativa, né? Acho que não dá nem para o destino querer lá impor um caminho para o Claro. destino, para o território, e nem vice-versa. De repente, o destino e o território chegar e entregar e falar, é disso daqui que você vai ter que fazer esse negócio. Então, eu acho que tá aberto para essa construção de forma conjunta. Concordo Perfeito. plenamente. Assim, acho que é um ciclo para você conseguir gerar um resultado através de cada operadora, com seu perfil. Então, tem ações que a gente acredita que são bem básicas, que são feitas há muito tempo, mas, por exemplo, o Fantour. O Fantour sendo feito de um formato técnico, levando para conhecer o destino mesmo, os atrativos e os produtos, e fazer esse programa de Fantour, de familiarização mesmo. Não do ponto de vista, eu acredito muito nesse Fantour, programa de capacitação, e não A Brasco, a gente nele tem chamado agora, a gente começou a chamar de missão. missão. Ele vai com uma missão isso aí. comercial. Missão, assim. exatamente. Essa é a palavra. Acredito muito porque nós vendemos turismo e a experiência vivencial, o destino faz toda a diferença na hora da venda. A capacitação dos agentes de viagem em parceria com as operadoras. Então, a gente tem uma rotatividade grande nesse mercado e nessa função do agente de viagem. Então, está fazendo capacitações, campanhas de vendas com as operadoras, a disponibilização de conteúdos, né, que eles precisam tanto. Então, poxa, a operadora vende o mundo, né? Então, ela precisa de fotos, vídeos, conteúdos técnicos do destino. E é isso, é sentar com eles e pensar como é que eu posso crescer, olhar os números, todos têm BIs, todos têm muita inteligência comercial nessa venda, e sentar com ele, como é que foram minhas vendas, como é que elas estão sendo feitas, como é que eu posso melhorar e como é que juntos a gente vai
vai melhorar aqui o resultado do destino. Acho que esse compartilhamento de dados é essencial. A gente costuma brincar lá que o dado por si só ele não tem valor nenhum, né? Eu levantar ali um monte de dado, um monte de número e informação e não olhar para ele de forma a transformar isso numa inteligência de Sim. negócio, num diferencial e olhar para aquilo de forma analítica, entender o que isso quer me dizer, o que eu posso fazer a partir disso como oportunidade. Então, acho que esse compartilhamento de dados, é que você falou, hoje a maior parte dos destinos também tem os seus próprios dados, os operadores têm o deles, então vamos cruzar esses dados. As campanhas, as ações, estamos juntos em feiras, em eventos, em campanhas hoje, em mídias sociais. Como que a gente pode fortalecer? Porque é isso, o esforço de cada um fazer ali sozinho, ele é muito maior do que se a gente conseguir unir. Então, gera menos esforço, a gente consegue impactar mais, ter maior capilaridade. Então, como que a gente se soma, né? E eu acho que o desafio maior para os destinos que a gente percebe é como ter tudo isso de uma forma que seja do destino e que esteja independente da gestão que está ali naquele momento, né? Acho que o grande desafio que a gente tem com destinos são destinos que você trabalha, às vezes, ali por 3, 4 anos, incrível, aí muda Mudou um a gestor, gestão. e aí ou você paralisa, ou você tem que dar passos para trás, ou ele vem com uma cabeça muito diferente e não dá continuidade. Então, como que a gente consegue ter as ações acontecendo, ter uma visão única para aquele destino, óbvio que a gente sabe que quando vem um novo gestor, ele vai trazer a experiência dele, a bagagem que ele tem, um olhar. Mas como que a gente não paralisa tudo, não volta casinhas para trás, né? Como que a gente segue andando para frente, para além dessas trocas? Através dos conventions bureau. É exatamente o que eu ia falar. Aí Porque é com assim, você. Que a gestão passa, os mas a conventions gente não. de ocuparem o seu devido lugar, porque a essência do convention bureau é justamente que ele seja o fiel depositário das operações turísticas do destino e que a gente não seja dependente das diferentes gestões. Então, aí sim, a iniciativa privada organizada, ela consegue chegar para esse novo gestor que quer mudar tudo e dizer, segura aí, né? Porque afinal de contas ela está organizada, ela tem voz, boa parte da receita, do destino depende daqueles empresários, e se ela tem um convention bureau, esse processo fica menos traumático. Mas, Marina, a gente podia ficar aqui horas, né? Obrigada, assim, foi uma aula maravilhosa. Adorei. Obrigada por ter aceito o nosso convite, um dos primeiros episódios, né? Aqui nesse espaço, esse episódio que foi patrocinado aqui tão gentilmente aqui pela R1 e com apoio do Sheraton WTTC. Então, a ideia é que a gente vá fazer vários momentos. A gente não vai te perder de vista, não. A gente volta aqui para contar os dados novos do anuário, assim que ele Isso, lançar. boa! Vamos fazer o lançamento, né? Vamos trazer os spoilers aí das tendências, vamos atualizar o pessoal. Enquanto isso, vocês vão lá, gestores de destinos, baixem os anuários, esse último anuário, pelo menos, para vocês poderem comparar com os dados, né? Enquanto está no forninho, é fantástico, material maravilhoso. E já ficou a dica da inscrição dos destinos também no Prêmio Sustentabilidade, que é uma categoria que a gente tem que criar lá no Prêmio da Unidestinos também. É isso que eu ia falar, a gente Mas tem que aprender muito com você, viu, Marina? A gente troca, a gente aprende um com o outro. Super relevante que vocês inscrevam os casos dentro e aproximem-se dos operadores de turismo, usem a Abrastoa, né, para fazer essa articulação, e vamos lá, todo mundo se associar na Abrastoa também, para a gente fazer um pouquinho mais de corpo dessa categoria de destinos dentro da Abrastoa. Obrigada a todos por toda essa generosidade aqui de compartilhamento de informações, e até o próximo episódio. Obrigada.